Bom dia, pessoal, tudo bem? As correções que a gente tem para fazer, a gente vai fazer em aula online, tá? Quando nós tivermos presencial aqui, né? Eu e vocês aqui no computador. Então eu vou fazer com vocês aqui rapidinho a aula 136 da página 74, que ele é só demonstrações. Então eu vou fazer aqui só para vocês entenderem, tá? Então vai ser rapidinho aqui, né? Então ele está falando propriedades de divisibilidade, tá? Então ele fala, dê um exemplo para as propriedades de 1, né, D1 a D7, né? Então vamos lá, ó. D1 é como se fosse 2 dividido por 2. D2, então é 2 dividido por 6, que dá para dividir, e 6 dividido por 30, né? Porque é A dividido por B e B dividido por C, que vai resultar que dá também para dividir A dividido por C, né? D3, então é 7 dividido por 28 e 7 dividido por 35, que é a mesma coisa aqui, né? Do D3 aqui ele fala pra gente que A dividido por B e A dividido por C é a mesma coisa que A dividido por B mais C. Então aqui seria, né, 7 dividido por 28 mais 35, que seria 7 dividido por 63, né? D4, então é também a mesma coisa, 7 dividido por 28 e 7 dividido por 42, né? Então aqui vai ficar 7 dividido por 42 menos por 28 menos 42, né? Temos depois aqui 7 dividido por menos 14, né? Ele está falando lá no D4 que A dividido por B e A dividido por C é a mesma coisa que A dividido por B menos C, né? Então o D5 é 6 dividido por 12 e 4 dividido por 8. Aí aqui como se fosse 6 vezes 4 dividido por 12 vezes 8, que é a mesma coisa que 24 dividido por 96. Então o D5 está falando que A dividido por B e C dividido por D é a mesma coisa que A vezes C dividido por B vezes D, tá? O D6 ele está falando que A dividido por B é a mesma coisa que A dividido por B vezes C, né? Então é 5 dividido por 15, então é a mesma coisa que 5 dividido por 15 vezes 3, que vai ser 5 dividido por 45, tá? E o D7, ele está falando que A dividido por B e B dividido por A é a mesma coisa, né, que A igual a B ou A igual a menos B, né? Então aqui é 3 dividido por 18, né, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 dividido por 18, né, vezes 2, que é a mesma coisa que 6 dividido por 36, né? Que é 2 vezes 18, perdão, 2 vezes 2, aqui é 2 vezes 2 dividido por 18, vezes 2, né? 18 dividido por 2, vezes 2, quer dizer, então dá 6, né? Dividido por 36, tá? O 2, verifique se é verdadeiro que, né? Então ele está falando A dividido por C e C dividido por B, né? É a mesma coisa que A dividido por B mais C, né? Então a gente coloca aqui, temos A dividido por C e C dividido por B, né? Que é a mesma coisa que C vezes A, C, perdão, tá errado aqui. É a mesma coisa que C igual a vezes D e B igual a Z vezes F, né? Isso tudo é demonstração, tá, gente?
ponto e vírgula, D e F pertencentes ao Zzão, né? Aí então B mais C é igual a C vezes F mais A vezes D para B mais C igual a vezes D vezes F mais A vezes D, né? Para, vai ficar B mais C é igual a vezes D vezes F mais D, né? Logo, A dividido por B mais C. Pronto, é isso mesmo. Tá? Esse é o 2. Vou só fazer o 3 aqui. Acho que dá. O 3 aqui. Então, no 3 ele fala demonstrar o D3, né? Então, vamos lá. Como A dividido por B e A dividido por C, temos B é igual a A vezes R e C é igual a A vezes S, né? Sendo S e R, né? Deixa eu tirar esse aqui, sendo S, R pertencente ao Zzão, né? Logo, B mais C é igual a vezes R mais A vezes S para B mais C igual a A vezes R mais S. Ponto. Portanto, A dividido por B mais C, né? E aí só falta o 4, tá? Eu vou zerar aqui. Eita, apertei errado. Então, vamos fazer o 4. O 4 ele faz demonstrar o D4, né? Então vamos lá. Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui é tudo teoria, tá? A hora que a gente for fazer na prática mesmo é muito mais fácil, tá? Então, aqui só tem em letra, né? Então é mais difícil de entender. Por isso que eu estou fazendo com vocês. Como A dividido por B e A dividido por C, temos que B é igual a A vezes R e C é igual a A vezes S, né? Então S, S, R pertencem ao Zzão, né? Ao Zzão. Logo, B menos C é igual a A vezes R menos A vezes S, né? Para todo B menos C é igual a A vezes R menos S, né? Ponto.
Portanto, A dividido por B, né, menos C. Tá? Então a gente já termina esse capítulozinho aqui. Então a correção do 137, da aula 137, né? Página 75. Pedi para vocês fazerem só até o 3, né? Tem que ir até o 3 só. Né? Então a gente faz com a aula online, tá? Então aí eu vou agora para a página 83, tá? Página 83. Eu só vou parar o vídeo aqui para não ficar muito comprido. Eu já volto. Dando continuação, pessoal, então a gente está na página 83, tá? Semelhanças de figuras. Introdução. Olhando atentamente o quadro a seguir, você pode verificar que há duas figuras congruentes e duas figuras parecidas, mas não congruentes. Dizemos, nesse caso, que as figuras são semelhantes. Associe as duas figuras congruentes com caneta azul e as duas semelhantes, mas não congruentes com caneta vermelha, né? Então ele dá lá pra gente as figuras, né, aqui. Então as parecidas e não congruentes é a terceira da primeira fileira e a primeira da terceira fileira, né? E a outra que são exatamente iguais é a segunda da primeira fileira e a terceira da terceira fileira, tá? Como já vimos antes, duas figuras congruentes têm a mesma forma e o mesmo tamanho, e as duas figuras semelhantes, o que são? Falando de uma maneira simples, dizemos que elas têm a mesma forma, só isso, tá? Virando a página, página 84, no nosso cotidiano, além de desenhos mostrando figuras semelhantes, podemos encontrar objetos tridimensionais semelhantes, por exemplo, as bolas da figura anterior. São todas semelhantes, mas não há duas que sejam congruentes. No entanto, é mais fácil encontrar objetos congruentes do que objetos semelhantes, por causa da produção industrial. É claro que duas figuras ou objetos quaisquer congruentes são também semelhantes. Né? Essa questão de congruência e semelhança, na verdade, torna-se complicada quando falamos de objetos reais, principalmente quando estamos nos referindo a coisas do dia a dia. Você pode afirmar que dois carros do mesmo ano, mesmo modelo e mesma cor, mesmo os opcionais, sejam congruentes, mas na verdade eles devem apresentar pequenas diferenças quando examinados de perto. Por isso, iremos tratar desse problema de congruência e semelhança somente com coisas simples, como figuras geométricas, tanto as bidimensionais quanto as tridimensionais. As figuras a seguir são cubos e círculos semelhantes. Então, qual que é a diferença de semelhança e congruência, né? Congruência, ele tem que ser tudo igual. Tamanho igual, o jeito, cor, tudo igual. E semelhança, ele pode ser parecido com aquilo, mas não é igual. Então, por exemplo, aqui no quadrado e no círculo, né? O quadrado 1 é menor do que o 2. Então, eles são semelhantes, mas eles não são congruentes, entendeu? Então, congruência, ele tem que ser igualzinho ao outro, né? Você pegar, por exemplo, bolinha de gude, né? Você pegar uma do mesmo saco da outra, então elas são iguais, né? Congruentes, né? Diferente de você pegar uma bolinha de gude grande e uma pequena. Elas são semelhantes, mas elas não são congruentes, tá? Se uma coisa é congruente, ela é semelhante, mas se ela é semelhante, ela não é congruente. Precisa lembrar disso também, tá? Então ele dá lá aplicações e reduções. Algumas propriedades que variam e outras que permanecem constantes, né? Com base no que temos visto até aqui, podemos afirmar que as figuras obtidas de outras figuras por ampliação ou redução são semelhantes. Essas aplicações ou reduções podem ser feitas com máquinas
sofisticadas, como fotocopiadoras ou microscópios com câmera, etc., né? Ou instrumentos simples, como uma régua ou um compasso. As lentes são ferramentas usadas para olharmos figuras ampliadas ou reduzidas. No desenho a seguir, temos uma lupa que nos permite ver uma figura com tamanho aumentado. Então ele mostra lá a lupa, né? O A pequenininho, na hora que você coloca a lupa, fica um A grandão, né? De uma maneira bem simples, dizemos que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma do ponto de vista geométrico. Isso significa uma série de coisas que iremos aprender aos poucos. Duas figuras a seguir são semelhantes, pois aí ele fala aqui do rosto, né? Isso a gente vai pular, não vai fazer. Analisando a tabela e tal. Aí virando a página 85, ele dá lá. No caso anterior, por exemplo, se a distância entre os ombros, aí ele está falando da figura, né? Então ele dá lá também aqui, ó. Também podemos ampliar ou reduzir figuras tridimensionais. Por exemplo, um cubo ou uma esfera. Temos que ter o cuidado de ampliar ou reduzir todas as dimensões da figura para manter os seus ângulos, obtendo figuras semelhantes. Observe as pirâmides semelhantes a seguir. Então ele dá lá duas pirâmides aqui pra gente, né? Uma pequena que é a roxa, outra grande que é a laranja. Então ele falava pra gente, a pirâmide, por ser uma figura tridimensional, possui comprimento, profundidade e altura, que estão representados respectivamente por C, P e H. Na pirâmide menor, o CP e H na pirâmide maior, né? O CPH minúsculo e CPH maiúsculo, né? Observe que se o comprimento aumenta x%, a profundidade e a altura também deverão aumentar x%, para manter a proporcionalidade entre as dimensões do original e do ampliado, né? Então, se eu aumento, por exemplo, né, o comprimento, né, em 10%, a profundidade e a altura também tem que ser aumentada em 10%, para não perder, né, a proporcionalidade da dimensão entre o original, né? Então ele dá lá para a gente embaixo. Calculando os percentuais de ampliação e redução de figuras, né? Considere as figuras a seguir. Então ele dá lá para a gente original, então uma redução e uma ampliação, né? Então ele dá lá, ó, quando fazemos a ampliação de figura, suas medidas aumentam. Se A e B são dois pontos distintos da figura original, a figura ampliada terá dois pontos correspondentes, que é o A' e o B'. Então a distância A'B' será maior do que a distância AB. Seja R a razão entre A' e B' e A e B, ou seja, R é igual a A' vezes B' dividido por A vezes B. Note que para uma ampliação R será maior que 1. Para calcularmos o percentual de ampliação da figura original, devemos dividir a quantidade de aumento pelo valor original, obtendo o número. Então fica A'B' menos AB dividido por AB é igual a A'B' dividido por AB menos AB dividido por AB, que é igual a R menos 1, que é igual a, abre parênteses, R menos 1, fecha parênteses, vezes 100%. Algo semelhante ocorre se fizermos uma redução da figura. Se A e B são pontos distintos da figura original, A e B reduzida, terá dois pontos correspondentes, A duas linhas e B duas linhas. Então a distância entre A duas linhas e B duas linhas será menor do que a distância de A e B. Seja essa a razão entre A duas linhas e B duas linhas e A e B, ou seja, S é igual a duas linhas vezes B duas linhas dividido por AB. Note que para uma redução S será menor do que 1. Né? Então ele dá lá para a gente na fórmula, né? Então fica, abre parênteses, menos S, 1 menos S, né? Fecha parênteses, vezes 100%. Se fizermos uma duplicação sem mudar o tamanho, naturalmente não haverá aumento ou redução, ou seja, a razão será de AB sobre AB, que é igual a 1. Né? Então ele dá lá um exercício resolvido, né? Isso a gente vai fazer lá nos nossos exercícios, né? Aí ele dá lá, semelhança, uma definição mais formal. Se quisermos falar de semelhança de triângulos sem fazer desenhos nem
nem indicações sobre suas medidas, somos obrigados a usar certas convenções para eliminar. Virando a página 86, eliminar confusões. Assim, quando dissermos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, estaremos afirmando os seguintes fatos. A medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E, e a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo F. Ou seja, AB sobre DE é igual a AC sobre DF, que é igual a BC sobre EF. Ou seja, os triângulos têm ângulos congruentes numa certa ordem e lados proporcionais na mesma ordem. Para representar tudo isso, escrevemos simplesmente que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. Né? Esse tiozinho aí significa congruência, tá? Então ele dá lá pra gente, retas paralelas cortadas por uma transversal. Para nos auxiliar a identificar triângulos semelhantes, vamos utilizar o fato de que quando duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, forma-se 8 ângulos. Escolhendo-se 2 desses ângulos, eles serão congruentes iguais ou suplementares, somam 180 graus. Né? Observe a figura a seguir, em que R e S são retas paralelas e T é uma transversal que corta essas paralelas, né? Então ele dá lá pra gente aqui, ó, RS e a transversal T, né? Então ele fala lá, ó, os pares de ângulos recebem nomes especiais que se aplicam mesmo que RS não sejam paralelas. Ângulos correspondentes A e E, né? B e F, C e G e D e H. Né? Ângulos internos D e F, né? C e E. E ângulos alternos externos A e G, B e H. Ângulos colaterais internos D e E, C e F. E ângulos colaterais externos AH, BG. Podemos dizer que, né? Laranja é igual a laranja, ou seja, ângulo B é igual congruente ao ângulo D, e ângulo E, que é igual congruente ao ângulo F, que é igual congruente ao ângulo H. E azul é igual a azul, ou seja, ângulo A é igual congruente ao ângulo C, que é igual congruente ao ângulo E, que é igual congruente ao ângulo G. D, ângulo D mais ângulo E é igual a 180 graus. Tá? E ângulo B mais ângulo G é igual a 180 graus, ou seja, ângulos colaterais externos são suplementares. Esse fato nos interessa muito. Considere a figura a seguir, em que a linha MN é paralela ao lado da linha AB do triângulo ABC. Usando o fato anterior, podemos imediatamente afirmar que o ângulo N do triângulo CNM é congruente ao triângulo CAB do ângulo A, e que o ângulo M do triângulo CMN é congruente ao ângulo B do triângulo CBA. Como o ângulo C é comum aos triângulos CNM e CAB, temos que foram conservados os ângulos dos triângulos e podemos concluir que o triângulo CAB é congruente ao triângulo CNM, né? Do jeito que ele está fazendo desenhadinho aqui para nós. Aí ele dá lá para a gente, razão de semelhança. Considere as figuras 1 e 2, tais que elas sejam semelhantes. Figura 1 e 2 aqui, uma bola de futebol americano, né? Sendo AB quaisquer 2 pontos distintos da figura 1 e a linha e B', seus pontos correspondentes na figura 2, o número racional K, dado por K é igual a AB sobre a linha e B', é chamado de razão de semelhança entre a figura 1 e a figura 2. Dessa maneira, considerando a razão de semelhança para triângulos, temos
que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, que é igual a AB sobre DE, que é igual a BC sobre EF, que é igual a AC sobre DF, que é igual a K. Nesse caso, dizemos que os triângulos ABC e DEF são semelhantes e que a razão de semelhança entre eles é K. Nos exercícios que tratam da razão de semelhança entre figuras, a razão será considerada na ordem em que as figuras aparecem, ou seja, da primeira figura em relação à segunda. Caso contrário, a ordem da razão será explicitamente definida. Agora a gente cai aqui na página 142, figuras e semelhanças, né? Página 87, aula 142. Figuras semelhantes são aquelas cujo tamanho podem ter sido modificados, mas os ângulos continuam iguais e as medidas ficam proporcionais. Então, né? Ele fala pra gente aqui, ó. No quadro a seguir, temos alguns desenhos que representam objetos reais ou figuras geométricas. Para cada um deles, diga se a figura possui alguma outra representação congruente ou semelhante, ou ambas, nos casos em que você acha que isso não pode acontecer, tente explicar o porquê, tá? Então ele dá aqui pra gente um triângulo, um tênis, um lápis, um anel, um armário, uma esfera e uma calça. A gente precisa fazer de todos eles. Eu vou fazer do tênis, tá? E vocês façam o resto, né? Façam do triângulo, do lápis, do anel, tá bom? Então, vê aí o que pode ser congruente, o que pode ser igual a eles, né? Então eu vou fazer aqui, ó, do tênis, ó. O tênis, né? Aí ele vai assim, ó. Pode haver outros tênis, né? Semelhantes. Outros tênis semelhantes, né? Vou colocar aqui, né? De tamanhos diferentes, né? Ou pode ter congruente, né? Tênis do mesmo tamanho, né? Aqui, ó. Tênis do mesmo tamanho, tá? Então vocês peguem os outros objetos e façam algo parecido com esse. O que pode parecer com um anel? O que pode parecer com um lápis? Com uma esfera, né? E se você acha que nada parece com eles, aí você tem que explicar também para mim o porquê. O 2 não precisa fazer. Aí vamos no 3. Espera aí. Vamos no 3 aqui. O 3 ele deu assim, ó. Pense em dois dados de um jogo de tabuleiro. Eles podem ser congruentes, semelhantes ou totalmente diferentes. Por quê? Faça a mesma análise com uma bola, né? Então aqui, ó, no caso que eles tenham um número diferente, então eu vou fazer dos dados e vocês façam com a bola, tá? Então aqui, ó, caso eles tenham um número diferente de faces, se não serão, desculpa,
serão figuras completamente, Deus do céu, figuras completamente diferentes, né? Como por exemplo, um cubo. Ele tem 6 faces e um tetraedro. Tetraedro. Ele tem 4 faces, né? Aí aqui ele fala, né? Caso, isso é do cubo, tá? Caso tenham o mesmo número de faces, eles serão semelhantes se tiverem arestas de medidas diferentes e também congruente se suas arestas tiverem as mesmas medidas. Tá? Então isso daí é a explicação do cubo, né? Do dado, né? Eu quero que vocês façam a mesma coisa com a bola, tá? Isso daqui é na página 87. Na página 88, né? 143, ele dá lá, né? Ampliações e reduções. Figuras obtidas através de ampliações ou reduções são sempre semelhantes, né? Então vamos lá. Deixa eu cortar aqui para falar que página que eu tô aqui. Estou agora na página 88, né? Página 88. Então, 1. Uma máquina copiadora pode ter a função de ampliar ou reduzir cópias. O que significa isso? Sim, ela pode, né? Sim, pode. Significa, né? Significa que a máquina também pode fazer cópias semelhantes às originais.
tá? Então, a partir desse daqui, foi que a gente, né, tem lá a explicação que eu passei agora para vocês. Vocês façam a página 88 e 89, tá? Página 88 e 89. Aí a gente depois corrige o resto da 88 e 89 juntos, tá bom? Obrigado, pessoal.